uma boa meta, ela tem que listar o que vai realizar e a maneira como vai medir. Então, olha só, um modelinho para vocês estruturarem, digamos assim, essas metas e indicadores. O modelo, passei para frente aqui. O modelo é assim, ó. Eu vou, aonde eu vou? E medido por. Olhem só, eu vou para que lugar, certo? E medido por o quê? O que eu vou medir para saber se eu estou chegando lá? E essa é uma, digamos, a gente chama de framework para vocês montarem os indicadores. Então, uma boa meta, ela tem que listar o que vai realizar e a maneira como vai medir. Então, se eu vou crescer, como é que eu vou medir se eu estou crescendo? Se eu vou ser referência no Brasil, como é que eu vou medir se eu estou sendo referência no Brasil? Eu vou vou aumentar a minha equipe, como é que eu vou medir se eu estou aumentando a minha equipe? Então, isso aqui é um framework para ficar fácil de ser gerenciado, de montar as estratégias. Então, olha só, a palavra-chave aqui é medido por. Uma vez que a medição, é o que cria essa meta real. Então, eu vou, olha aqui, eu vou objetivo. Qual o objetivo da empresa? E medido por conjunto de resultados chaves. Eu tenho que saber o objetivo e como que eu faço essa medição. Então, um formato legal de identificar para vocês criar os primeiros OKRs, que é o conjunto de objetivos com metas, indicadores, que é o resultado-chave, eu posso utilizar desse frameworkzinho. Eu vou conquistar 1.000 clientes e eu tenho que fazer minha medição. Que medição eu vou fazer para eu identificar que eu estou atingindo esses 1.000 clientes? Novos contratos que eu estou fechando, mais ligações que eu tenho que realizar. Aí eu posso criar várias medidas, né, para eu acompanhar, para saber se eu estou atingindo ou não. Só para vocês terem uma ideia, que é um framework fácil, né, de discutir até com a equipe e dizer, o que a gente quer com a equipe esse ano? O que a gente quer atingir? Então eu vou para onde? E como é que eu meço isso? Como é que eu vou medir esse crescimento? Ou essa estratégia? Então, só para vocês terem uma ideia, que eu consegui isso aqui, essa imagem eu achei bem bacana. Lá no topo da empresa, existe uma missão e uma visão, que isso muito provavelmente os próprios diretores da empresa que criaram. Então, dessa missão e dessa visão, cria-se objetivos que eu tenho que ter para exatamente estar alinhado com a visão e missão da empresa. Então, aqui meio que é os diretores que criam, e aí eu tenho objetivos, né, que eu preciso atingir para cumprir com a missão e visão da empresa. E dentro dos objetivos, olha que eu tenho os resultados chaves. Lembram? De 2 a 5. Então, aqui eu já tenho 4 resultados-chave para este objetivo. Aqui também eu tenho 4, aqui também eu tenho 4. Mas posso ter diferentes, tá? Então, só para vocês terem uma ideia daquilo que eu falei do desenho. Existe objetivos estratégicos e depois vem os táticos. Então, olha só. Para os objetivos, quando vocês vão criar os objetivos, tem que apresentar uma direção clara do que a empresa pretende conquistar. Tem que ser claro, porque senão toda equipe, toda empresa não vai ter ideia nenhuma do que a empresa necessita, do que a empresa quer. Tem que ser simples, curta, né? Um objetivo bem curtinho, não pode ser muito extenso e fácil de memorizar. Tá? Então essa aqui é uma ideia bacana. Usar verbos é uma estratégia bem legal, porque conquistar, conseguir, fazer, aumentar, usar verbos que dá uma sensação de realmente eu ter um objetivo, tá? Esse objetivo ele tem que se encaixar na cultura da empresa, tá? E pode ser usado também, pessoal, palavras informais, divertidas, gírias, piadas da internet, até palavrões, qualquer coisa que combine com a cultura da empresa. Por que eu digo isso? Porque lembra que o objetivo tem que ser desafiador, tem que ser animador? Então eu acho bem legal criar essa cultura na empresa de criar uns objetivos até engraçados que a galera decora. Por exemplo, assim, eu vou trazer vários exemplos, tá? Mas aqui na empresa a gente tem encantar nossos clientes. Então, o que a gente quer? A gente quer que nossos clientes fiquem encantados com o nosso serviço. Então, a gente utilizou o verbo encantar.
encantar nossos clientes. Esse é o nosso objetivo. Então, como que a gente mede para saber se a gente está encantando os nossos clientes? Aí tem várias medições, como, por exemplo, a própria pesquisa de satisfação, entre outros que eu vou trazer uns exemplos aqui, só para ficar um pouquinho mais claro, tá? E o objetivo é exatamente aonde eu quero chegar. Então, nesse exemplo que eu dei, encantar nossos clientes. Eu quero encantar nossos clientes, que esse é um objetivo tático da minha equipe de atendimento. Por quê? Porque eu tenho um objetivo maior, que é ser reconhecido, por exemplo, no Brasil. Como é que eu vou ser reconhecido no Brasil se o atendimento dos meus clientes não está sendo efetivo? Então, pegando a ideia, então foi feito um objetivo principal, que é estratégico da empresa, que é escalar o negócio, crescer o negócio, aumentar a visibilidade a nível nacional, por exemplo. Só que para eu chegar a isso, eu preciso de vários objetivos táticos. Um deles que a gente criou é encantar os nossos clientes. Como é que eu vou conseguir atingir um objetivo grande na minha empresa, o estratégico, se os meus clientes estão insatisfeitos, não estão contentes, não estão encantados com o nosso negócio? Então, é uma palavra, só para trazer um exemplo para vocês, que nós utilizamos aqui na empresa. Então, os objetivos, eles têm que ser ambiciosos e devem dar um pouco de sensação de desconforto. Por que isso, tá? Porque o desconforto? Porque se for uma coisa muito simples, muito fácil, ele acaba que não auxilia muito para o crescimento da empresa. Então ele tem que ter um pouco de ambição, algo assim que tu vê que, olha, eu acho que é difícil atingir, mas é possível. Que isso gera um pouco de desconforto na equipe e faz com que eles saiam da caixa, até a própria empresa, os diretores saiam da caixa para querer conquistar algo um pouco maior. Então, os objetivos têm esse sentido de ser um pouquinho mais agressivos, né, no sentido de gerar desconforto. E para os resultados chaves, eles são esse parâmetro que eu falei, numérico, eles têm que ser números, tá, pessoal? Para saber, beleza, eu tô perto ou longe do meu objetivo, né? Eu criei um objetivo agora para saber se eu estou atingindo ou não. Então eu tenho que ter esses resultados chaves que eles me mostrem um número para exatamente mostrar. Estou chegando perto? Estou conseguindo atingir? Não estou? Né? Tudo isso eu preciso ter para exatamente me auxiliar nesse sentido, tá? E tem que definir poucos, como foi comentado, de 2 a 5 objetivos, é um número interessante, e ele exatamente vai fazer o quê? Ele é, como eu vou saber? Essa é a pergunta, ó. Os objetivos é aonde eu quero chegar. E dos Key Results, que é os resultados chaves, nada mais é do que as metas, é como eu vou saber se estou chegando lá. Pegaram a ideia? Então, um é aonde eu quero chegar e o outro é como eu vou saber se eu estou chegando lá. Então, olha que bacana esse tipo de estrutura aqui. Vamos para um exemplo, tá? Olhem só que eu trouxe aqui, ó, um objetivo. Olhem bem, criar uma experiência do cliente incrível. Então, olha que objetivo. Concordam comigo que ele é desafiador, né? Ele é desafiador, porque é criar uma experiência do cliente incrível. Ele é desafiador, ele está utilizando o verbo criar, ele está utilizando uma cultura, umas gírias interessantes, diferente do normal, que é criar uma experiência do cliente incrível. Então, olha só, ele tem todos os contextos que ele acaba sendo desafiador, ele acaba sendo bonito de se ler, né? Ele não entrou na área do engraçado, né? Mas ele é uma coisa que decora, é fácil de decorar. Aí, em reuniões da equipe, a gente fica com aquela sensação assim, e aí, pessoal, como é que tá? A gente tá conseguindo criar uma experiência incrível para o nosso cliente? Vocês estão entendendo isso? Olha, é bacana a gente falar desse formato, desse jeito, que isso motiva as pessoas. E aí, o atendimento foi incrível dessa vez? A experiência do cliente que vocês atenderam foi incrível? Então, tudo isso cria uma cultura muito legal. E como eu vou medir? Lembra? Ó, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar no nível que eu crie uma experiência incrível do cliente. Beleza. Como eu vou medir, tá? Se eu estou chegando lá?
Primeiro indicador aqui que eu trouxe como exemplo. Melhorar o NPS de X para Y. O que é o NPS? Um resumo. O NPS é uma pesquisa de satisfação, tá? Ela é um pouquinho diferente da pesquisa de satisfação normal. Não é intuito aqui de eu entrar muito a fundo dela, mas é Net Promoter Score, que é NPS. Ela é bem famosa, tá? Quem quiser pesquisar futuramente. Mas é uma pesquisa de satisfação. Então, ó, eu tenho que melhorar a minha pesquisa de satisfação de X para Y. Por que isso? Eu tenho que ter um número que eu estou hoje e um número que eu quero chegar. Então, vamos supor que a minha pesquisa de satisfação deu 80% satisfeito, ou a média da nota foi 8. Então, eu vou melhorar a pesquisa de satisfação de 8 para 9. Então, fica um key result, que é um resultado-chave, fácil de se entender e claro, porque eu tenho que aumentar de 8 para 9. Um outro item aqui, aumentar a taxa de recompra. É uma outra forma de medir se eu estou criando o quê? Uma experiência do cliente incrível. Por quê? Se a minha taxa de recompra está aumentando, significa que o cliente está comprando de novo comigo. Automaticamente, ele está gostando do serviço, a experiência está boa. Porque se a experiência estivesse ruim, ele não compraria novamente. Estão entendendo? Então, olhem só, estou criando resultados chaves que consigo medir se eu estou atingindo o meu objetivo. E por último, eu criei um aqui, manter o custo de aquisição de cliente abaixo de Y. Esses Y, X é só para vocês terem uma base, tá? O que é? Por que eu botei um asterisco aqui no manter o custo de aquisição do cliente abaixo de Y, tá? Vamos lá. Às vezes é interessante eu ter um indicador, tá? Não que seja obrigatório, tá? Mas eu ter um indicador que ele é uma contramedida. Por que eu digo contramedida? Vamos lá. Se eu aumentar a minha pesquisa de satisfação e fazer com que os clientes recomprem de mim, isso é muito bom. Só que se eu não tenho um contraponto que é reduzir o custo que eu gasto para cada cliente, o que é o custo de aquisição? O quanto que eu invisto no setor de marketing, setor comercial, para fazer com que o cliente compre de mim. Se eu não colocar um indicador que me segure o custo, pode acontecer de que eu faça essa taxa de recompra e essa pesquisa de satisfação a todo custo. Ou seja, eu vou fazer com que os clientes comprem muito, que a pesquisa de satisfação seja muito boa, independente do custo. Eu vou acabar gastando horrores de dinheiro para que isso se concretize, mas às vezes não é o caminho. Então, aqui eu estou querendo ter um equilíbrio. Eu quero que realmente satisfação do cliente seja boa, taxa de recompra seja boa, mas mantenha as minhas despesas segurando, que é o meu custo de aquisição de cliente. Então, aqui é um exemplozinho. Eu tenho vários aqui para começar a ficar mais claro, tá? Ó, o segundo, que é aquele que eu falei que a gente utiliza aqui. Encantar nossos clientes. Então, é um objetivo que a gente quer encantar. Como que eu fiz a medição de encantamento dos clientes para saber se a gente está atingindo esse objetivo? O primeiro é reduzir o churn de receita, ou seja, cancelamento. Então, se eu reduzo a taxa de cancelamento de clientes, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma taxa de cancelamento de 3%, e eu reduzir a taxa de 3 para 2, significa que eu estou encantando clientes, porque é menos clientes cancelando comigo. Um outro item é aumentar a pesquisa de satisfação, por exemplo, de 8 para 9. Significa que eu estou encantando os nossos clientes. Um outro, melhorar a média de visitas por usuário ativo, de X para Y. Por exemplo, quantos usuários ou clientes, eu vou mudando as metas aqui, visitam a sua empresa. Se essa média semanal está aumentando, significa que eles estão mais encantados com você. Então, por exemplo, se eu tenho uma loja, eu recebo 100 visitas por semana e está acontecendo de estar ocorrendo 150, então significa que eu estou encantando porque tem mais clientes vindo na minha empresa. Aqui é aumentar o tráfego no site, por exemplo. Se eu estou aumentando é porque eu estou conseguindo encantar. E melhorar o engajamento, usuários que completam o perfil, que é um pouco mais da área de tecnologia, mas é pessoas que, por exemplo, utilizam mais as ferramentas, um resumo. Então, tudo isso significa que
eu estou encantando mais os clientes. E olha, não passa de 5, né, resultados que eu vou medir deste objetivo. Vamos lá, mais exemplos para ficarem claros. Ó, outro objetivo, tornar-se, verbo, autoridade no mercado. Então, qual que é o objetivo? Tornar autoridade no mercado, ou seja, ser uma empresa reconhecida no mercado. Como que eu vou medir se eu estou sendo reconhecida no mercado? Ó, o indicador tem que estar no primeiro lugar na busca no Google. Então, se alguém pesquisar alguma coisa no Google, numa palavra-chave que tem relação à empresa, eu tenho que estar lá no primeiro tópico lá. Ou seja, então eu estou sendo autoridade, porque se o Google está me mostrando em primeiro lugar, é porque eu tenho relevância. Eu tenho que alcançar no meu site 10 mil inscritos para receber meus materiais, newsletter, e-mail, e-books, etc. Então, significa que, poxa, se eu atingir 10 mil inscritos, significa que eu estou, né? Deixa eu voltar aqui. Que eu estou alcançando o meu objetivo de me tornar autoridade. Outro, formar 5 parcerias de co-marketing bem-sucedidas. Então, é estratégia de marketing eu fazer alguma publicação, algum trabalho junto com outras empresas. Aumentar em 50% o número de clientes que conheceram a empresa através de canais digitais. Então, ó, se eu aumento o número de empresas que estão reconhecendo a minha empresa através de canais digitais, significa que eu estou atingindo o meu objetivo de tornar-se autoridade. Então, percebam que eu tenho todos esses itens e todos esses itens têm números para eu saber o quanto eu tenho que atingir. Então, aumentar em 50%, então significa que a empresa, ela sabe o número atual e ela tem que aumentar mais 50%. Vamos lá. Mais um, ó. Oferecer um suporte espetacular ao cliente. Então, como que eu vou oferecer um suporte espetacular? É o objetivo. Como que eu vou medir? Diminuir 40% o número de suporte. Né? Então, significa que os clientes estão me ligando menos, então significa que o suporte está melhor. Tá? Manter a pesquisa de satisfação acima de 50%, reduzir pela metade a resposta dos tickets em qualquer canal, ou seja, eu responder mais rápido, manter a taxa de resolução no mínimo 95%, ou seja, solucionar os chamados de cliente muito mais rápido. Então, tudo isso são formas de medir para saber se eu estou com suporte espetacular ao cliente. Ó, outro objetivo, escalar consideravelmente as vendas. Então, eu quero aumentar as vendas da minha empresa. Como que eu vou medir isso? Bom, eu vou medir acompanhando, eu tenho que dobrar o número de leads gerados por mês, então a empresa já sabe quantos prospects, quantos potenciais clientes ela gera por mês, então ela tem que dobrar esse número. Ela tem que diminuir o ciclo de vendas, o tempo de fechamento de clientes, ela tem que diminuir em 20%. Ela tem que enviar 80% de contatos potenciais mais qualificados já para venda e aumentar as receitas, né, dos seus produtos em 25%. Então, são formas de medir para saber se eu realmente estou escalando as minhas vendas. Então, vejam vários exemplos que tem aqui, né? E posso utilizar também um outro exemplo, ó, lançar o produto XYZ com sucesso. Como que eu vou medir se eu estou lançando com sucesso? Eu tenho que atingir número de usuários que vão usar o produto, conseguir uma taxa de conversão de usuários que viram pagantes, pesquisa de satisfação, reduzir erros. Então, existem aí situações que eu posso fazer nesse sentido.